Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artifícios Brutos. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar dos juros, mas com uma particularidade, isto é, vamos supor que além do investimento S0, tanto o investimento inicial ou a quantia inicial, vamos considerar que façamos depósitos ou saques continuamente a uma taxa constante, que eu vou chamar de D. Atenção que D, tanto é uma taxa constante, em que será positiva no caso de depósito e negativa no caso de levantamento, tanto o saque. Portanto, esta é a consideração da taxa constante D. Então, neste caso, o modelo que descreve esta situação é o problema de valor inicial seguinte. Taxa de investimento, DDS sobre DDT, será diretamente proporcional ao saldo, tanto mais uma certa quantidade que será depositada ou levantada, isto é, uma certa taxa D. Como este é um problema de valor inicial, então vou considerar de igual forma que o saldo inicial será igual a esse zero. Então, como é que nós podemos solucionar esta nossa equação diferencial? Que tipo de equação diferencial é esta? Esta é uma equação diferencial linear. Portanto, podemos observar dds sobre dt é igual a rs mais d. Isto implica que dds sobre ddt menos rs será igual a AD. Então vamos achar o fator integrante, isto é, U em t será igual a Euler expoente integral P de t dt. Atenção que o nosso P nesse contexto será menos R, então isso será igual a Euler expoente menos integral de R d de t, e será igual a Euler expoente menos RT. Tendo o fator de integração ou fator integrante, multiplico por toda a minha equação diferencial inicial. O que eu teria? Euler expoente menos RT, dds sobre ddt, menos rs, Euler expoente menos RT, será igual a d, Euler expoente menos RT. Isso implica que teria a derivada em função de t de um certo produto. Este produto, neste caso, seria S vezes Euler expoente menos RT, será igual a D, que multiplica Euler expoente menos R menos RT. Então, o que eu teria? Então, derivada passa no outro mesmo como integral. Então, teria S vezes Euler expoente menos RT será igual ao integral de D vezes Euler expoente menos RT, tanto D de T. Isso implica que S vezes Euler expoente menos RT será igual a quem? Portanto, derivando o expoente, então teria menos R, então teria menos D sobre R, Euler expoente menos RT, né, mais a constante C. Eu quero achar S em função do tempo, então digo que o saldo S em T será igual a menos D sobre R, Euler expoente menos RT, mais C, tudo isso que multiplica por quem? Por Euler expoente R RT. Atenção que este é um problema de valor inicial, então S em 0 será igual a S0. O que nós teremos em diante? Teremos que S0 será igual, portanto, a menos D sobre R, Euler expoente menos R vezes 0, mais C, que multiplica Euler expoente R vezes 0. Então, isso será igual a menos D sobre R mais C. Isso implica que C será igual a quem? A S0 mais D sobre R. Então, posso substituir na minha solução encontrada anteriormente. Então, o que eu teria? S em T será igual a menos D sobre R, Euler expoente menos R vezes T, mais S0 mais D sobre R, que multiplica Euler expoente R, RT. E o que eu teria em diante? Poder evidenciar o D sobre R. Teria que S em T será igual tanto a S0 mais D sobre R, em evidência que em 1 menos Euler expoente menos RT, tudo isso que multiplica por Euler expoente RT. Agora posso multiplicar, o que eu teria? R em S será igual a S0 Euler expoente RT mais D sobre R, que multiplica Euler expoente RT
menos 1. E digo que esta é a solução do nosso caso 2, não é? Em que nós temos uma quantidade inicial, depois depositamos, não é? Ou saqueamos, portanto, das nossas contas, uma certa quantidade. Em diante, vamos comparar este resultado com o caso em que, além dos juros serem creditados em intervalos constantes, vamos supor que os depósitos ou saques de valores, tanto D, são feitos em intervalos constantes. Então, neste caso, vamos supor que o saldo após N unidades de tempo pode ser dado da seguinte forma. S em 1 será igual a S inicial, 1 mais o juro, mais D. Para t igual a 2, teríamos S em 2 será igual à quantia inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros, tudo isso ao quadrado, mais D, que multiplica 1 mais a taxa de juros, mais D, até S em N unidades de tempo será igual à quantia inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros, tudo isso expoente N, mais D, que multiplica 1 mais a taxa de juros, expoente N menos 1, mais até mais unidade. Então podemos escrever isso de uma forma mais simplificada. Portanto, isto é S em N, tanto o saldo em N unidades de tempo será igual ao saldo inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juro expoente N, mais D, que multiplica 1 mais a taxa de juros expoente N, portanto menos 1, tudo isso dividindo pela taxa de juro. Então cairia nesta forma. Eu diria que esta, tanto é o saldo em função de N unidades de tempo. Em diante, substituo T por N na solução do problema de valor inicial. Ou seja, para T igual a N, isso implica que S em N será igual a quem? A S0, L expoente Rn, mais D sobre R, que multiplica L expoente Rn menos 1. E agora vou comparar esta solução, tanto para t igual a n, e esta minha solução quando eu considero o saldo em n unidades de tempo. Vou comparar essas duas fórmulas. O que eu teria em diante? Teria aqui S0, L expoente Rn, mais D sobre R, L expoente Rn menos 1, será igual a S0, que multiplica 1 mais a taxa de juros expoente n, mais D, tudo isso que multiplica por quem? Por 1 mais a taxa de juros expoente n menos 1, tudo isso dividindo pela taxa de juros. Atenção que para que eu obtenha D, que multiplica 1 mais taxa de juros expoente n menos 1 dividindo pela taxa de juros, eu tenho aqui uma progressão geométrica. Calculando a soma desta PG, dessa progressão geométrica, cairemos neste resultado. Nós temos aqui 1 mais J expoente n menos 1 dividindo por J. Tá? É só para fazer um reparo que este resultado, não é, vem tanto da soma desta progressão geométrica. Então, em diante teria S0 que multiplica L expoente Rn mais D sobre R, L expoente Rn, menos D sobre R, será igual a S0, 1 mais a taxa de juros expoente N, mais D sobre taxa de juro, tudo isso que multiplica 1 mais J expoente N menos 1. Em diante teria S0 que multiplica L expoente Rn, mais D sobre R, L expoente Rn, menos D sobre R, será igual a S0 que multiplica 1 mais J expoente N, menos, tanto D sobre J, mais D sobre J, que multiplica quem? 1 mais J, tudo isso expoente N. Em diante eu teria aqui Euler expoente Rn, que multiplica S mais D sobre R, menos D sobre R, será igual a 1 mais J expoente N, que multiplica S0 mais D sobre J, menos
D sobre J. Então, este termo tanto pode ser igualado a este e este termo pode ser igualado a este. Que nós teríamos D sobre R será igual a D sobre J. E, tanto Euler expoente Rn, que multiplica S0 mais D sobre R, será igual a 1 mais J expoente N, que multiplica S0 mais D sobre J. Mas a nossa atenção não está voltada para essa expressão. Logo, vamos simplesmente olhar para essa expressão. Teríamos que considerar a seguinte fórmula: 1 mais J será igual a Euler expoente R. Esta aqui é a fórmula obtida pela comparação da solução do problema de valor inicial e o saldo em função do tempo para n unidades, mas para o caso 1. Portanto, nós vimos essa fórmula no caso 1. Isto implica que R será igual ao logaritmo natural de 1 mais J. Substituindo R nesta fórmula, teríamos que D será igual ao logaritmo natural de 1 mais J, que multiplica D, tudo isso por J. Ou também, D será igual a Euler expoente R menos 1 sobre R, que multiplica D. Encontramos esta fórmula e esta, que são fórmulas correspondentes, tá? Essas duas fórmulas indicam a relação entre a taxa contínua de depósito D e os depósitos constantes D. Portanto, D maiúsculo vai ser os depósitos constantes e D minúsculo vai ser a taxa de depósitos. Então, este foi a aula sobre juros, o caso 2, e em diante vamos ver um exemplo para compreender melhor. Então, o exemplo diz o seguinte: suponha que seja aberta uma caderneta de poupança com o objetivo de, no futuro, adquirir um bem no valor de 40.000 euros. Suponha que os juros sejam creditados continuamente a uma taxa de R igual a 1% ao mês e que os depósitos também sejam feitos continuamente a uma taxa constante, sendo que no início o saldo igual a zero. Neste caso, inicialmente nós temos tanto um saldo igual a zero, e nos pedem para determinar quanto deve ser a taxa de cada depósito mensal para que em cada 20 meses consiga atingir o valor pretendido, isto é, de 40.000 euros. Então, como é que nós podemos solucionar este exemplo? É muito simples, vamos aplicar o conceito de juros para o segundo caso, que diz que a taxa de investimento D de S sobre D de T será igual a R S mais D. Atenção que este é o problema de valor inicial. S em 0 será igual a S0. Inicialmente, o que nos é dado? Nos é dado uma taxa de 1%, 1% que é o mesmo que 1 sobre 100. Então, vou representar aqui D de S sobre D de T será igual a 1 sobre 100, S mais D. E inicialmente eu não tenho nada, então é 0. Então, isso implica que D de S sobre D de T menos 1 sobre 100 S será igual a D. Resolvo esta minha equação diferencial linear, portanto, achando o fator de integração. Teria que U em T será igual a Euler expoente menos integral de 1 sobre 100 D de T. Então, isto implica que U em T será igual a Euler expoente menos T sobre 100. Multiplico este valor pela minha equação linear, esta é a minha equação. Teria Euler expoente menos 1 sobre 100 T, que multiplica D de S sobre D de T, menos 1 sobre 100 S Euler expoente menos T sobre 100 será igual a Euler expoente menos T sobre 100 vezes D. Isso implica que se a derivada em função de T de um certo produto, neste caso Euler expoente menos T sobre 100 vezes S será igual a quem? A Euler expoente menos T sobre 100 vezes D. Então, a derivada passa como integral, então teria Euler expoente menos T sobre 100 vezes S será igual a integral de D Euler expoente menos T sobre 100 D de T. Portanto, derivando o expoente, teria menos 1 sobre 100, então automaticamente isso seria igual a menos 100 D Euler expoente menos T sobre 100 mais C. E, isolando S, teria S em T será igual a menos 100 D Euler expoente menos T sobre 100 mais C, que multiplica Euler expoente T sobre 100. Se é um problema de valor inicial, S em 0 é igual a 0. Então, o que eu teria? Teria que 0 será igual a menos 100 D Euler expoente, portanto 0, mais C. Tudo isso vezes 1. Então, isso implica que C
será igual a 100D. Como C é igual a 100D, então volto a substituir na minha solução. O que eu teria? S em T será igual a menos 100D Euler expoente menos T sobre 100 mais 100D. Tudo isso que multiplica por Euler expoente T sobre 100. Então posso evidenciar 100D, isso será igual a 100D que multiplica por 1 menos Euler expoente menos T sobre 100, tudo isso multiplicando por Euler expoente T sobre 100. Em diante vou multiplicar Euler expoente T sobre 100 por toda essa minha expressão. O que eu teria? S em T será igual a 100D que multiplica Euler expoente T sobre 100, tanto menos 1. Achei então o saldo em função do tempo. E agora eu preciso calcular a taxa de depósito, não é? Para então encontrar o depósito que eu tenho que fazer durante os meses, para que durante 20 meses eu tenha acumulado 40.000 euros. Então, para T igual a 20 meses, o que isso implica? Isso implica que o saldo em 20 meses será igual a 100D, que multiplica Euler expoente 20 sobre 100, menos 1. E que o saldo em 20 meses tende a ser igual a 40.000 euros. Então, isto implica que 40.000 será igual a 100D, não é? Que multiplica Euler expoente menos 1. Então, estes dois erros podem sair com este. D será igual a 400, que divide por quem? Por Euler expoente 1 sobre 5 menos 1. Fazendo isso na máquina, isso tanto daria aproximadamente a 400, que divide por 0,22. Portanto, isso daria automaticamente 1818,18. Este valor que eu achei é simplesmente o valor da taxa de depósito mensal. Agora eu preciso de achar o depósito D, porque o D minúsculo é a taxa de depósito mensal. E eu preciso agora achar o depósito D. O depósito D será achado através da relação, não é, entre a taxa de depósito mensal e o depósito mensal. Neste caso, posso escrever essa relação da seguinte forma: D será igual a Euler expoente R menos 1, que multiplica D sobre R. Então, D será igual a Euler expoente 0,01 menos 1, que multiplica por 1818,18, que divide por 0,01. Isso implica que o depósito mensal, portanto, será aproximado a 1827,30 euros. Então, digo que o depósito mensal, tanto que eu devo fazer para que durante 20 meses, tanto eu tenha acumulado um saldo de 40.000 euros, é de aproximadamente 1.827,30 euros. Portanto, se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Juventude, isto é ciência. Até mais.